Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade, criado apenas para entretenimento. Ela pagava o aluguel, o plano de saúde, a conta de luz. Colocava tudo no automático, as contas e o silêncio. Mas no Natal, quando a família mandou um roteiro com dress code e os nomes dos seus filhos simplesmente não estavam lá, algo cancelou junto com o débito automático. Essa é a história de Renata. Descobri que meu dinheiro servia para tudo, menos para garantir que meus filhos fossem bem-vindos na casa que eu financiava. Meu nome é Renata. Tenho 36 anos, 2 filhos, uma planilha mental que nunca desliga e um número de telefone que todo mundo da minha família sabe de cor. Não porque me amam mais, mas porque eu atendo. Trabalho como coordenadora administrativa numa empresa de importação. Meu trabalho é basicamente fazer com que problemas invisíveis continuem invisíveis, que os prazos sejam cumpridos, que os fornecedores sejam pagos, que as peças certas cheguem nos lugares certos sem que ninguém precise entender como. Eu sou boa nisso. Sempre fui. Em casa não é diferente. Tenho 2 filhos. Theo, 8 anos, que fala sobre formigas com a seriedade de um documentarista da BBC. E Clara, 6, que coleciona tampinhas de garrafa porque acha que cada uma tem uma personalidade. Meu marido, Ricardo, é técnico de enfermagem e trabalha em turnos alternados, o que significa que boa parte da logística da nossa casa também passa por mim. Não reclamo. Funciono assim. Minha irmã se chama Isabela. Tem 32 anos, cabelo sempre arrumado, uma estética de vida que parece filtrada e pais que tratam a agenda dela como se fosse um evento cultural de interesse nacional. Isabela faz cerâmica artesanal. Vende pelo Instagram com um feed todo em tons terrosos e frases sobre intenção e cura. Quando ela anunciou que ia montar um ateliê no quintal dos meus pais, minha mãe me mandou mensagem às 23h. Renata, sua irmã é tão corajosa. Você consegue ajudar com a instalação elétrica? Eu consegui. Claro que consegui. Liguei para o Ricardo, que conhecia um eletricista, e resolvi num dia. Minha mãe não mandou mensagem nenhuma quando eu fui promovida no ano passado. Ela mandou quando precisou que eu renovasse o contrato de internet deles, porque o site da operadora era complicado demais. O Natal sempre foi uma produção na casa dos meus pais. Minha mãe tem uma caixa de enfeites que ela trata como relíquias arqueológicas. Meu pai monta a mesma trilha sonora todo ano, uma mistura de Frank Sinatra com MPB dos anos 70 que ele chama de clássico e que eu chamo de aquela música de novo. Eu levo o panetone artesanal, o tender, e os biscoitos de especiarias que faço toda a madrugada do dia 24 porque é a única tradição que é completamente minha, que eu não herdei nem devo explicar para ninguém. Theo e Clara adoram o Natal na casa dos meus pais. Ou adoravam. Clara sempre corria direto para o presépio, que tem um burrinho de cerâmica com a orelha quebrada que sobreviveu desde 1987. Theo ficava no canto com meu pai, ouvindo histórias que meu pai conta sempre iguais e que Theo ouve sempre como se fossem novas. Era isso. Era simples. Era o tipo de coisa que você não sabe que está perdendo até a hora que perde. Na segunda semana de dezembro deste ano, minha mãe me ligou numa quinta de tarde. Ela faz isso, liga em momentos estratégicos. Quando eu estou no meio do almoço, quando estou saindo de uma reunião, como se soubesse que eu vou atender com menos resistência quando estou ocupada demais para processar direito o que ela está dizendo. Renata, amor, queria te falar uma coisinha sobre o Natal. Eu estava destravando o carro no estacionamento do trabalho. Celular espremido entre o ombro e a orelha. Bolsa escorregando do braço. Fala. Mãe, a Isabela pediu uma coisa. Você sabe como ela é sensível ao barulho agora, né? Desde que ela começou a terapia, ela está trabalhando muito a questão do ambiente. Eu botei a bolsa no banco de passageiro. Sentei. Fechei a porta. Que coisa ela pediu? É que esse ano o Natal vai ser mais tranquilo, mais íntimo. E a Isabela disse que as crianças dela ficam muito agitadas quando o Theo e a Clara estão junto. Sabe, uma coisa estimula a outra. Ela pediu para ser só os adultos esse ano, com as crianças dela, que já são mais calmas. Eu fiquei olhando para o painel do carro. As crianças dela vão estar lá. Vão.
Mas são diferentes, Renata. A Isabela já treinou elas para esse tipo de encontro. Treinou. Como se criança fosse cachorro. Mãe, o Theo e a Clara são seus netos. São, meu amor. E eu amo eles demais. Mas é só um jantar. Você não pode deixar eles com a vizinha? Aquela senhora que você mencionou uma vez? A vizinha. A dona Lourdes, 71 anos, que gentilmente fica com as crianças às vezes numa emergência. Não num jantar de Natal enquanto eu como tender com a minha família sem eles. Não, eu disse. Simples assim. Minha mãe suspirou. O tipo de suspiro que ela usa quando quer que eu sinta que estou sendo difícil. Deixa eu falar com seu pai. Meu pai me ligou 6 minutos depois. Ele usou a voz de negociador, baixa, razoável, como se estivesse me explicando algo que eu simplesmente ainda não tinha entendido direito. Renata, a Isabela está num momento delicado. Você sabe que ela está em tratamento. Que tratamento, pai? Terapia, meditação, essas coisas. Ela precisa de ambientes controlados. Ambientes controlados. No Natal. Na casa dos meus pais. Então o Natal dela precisa de ambiente controlado e o meu Natal não precisa de nada? Não é assim. É exatamente assim. Eu respirei fundo. Se o Theo e a Clara não podem ir, eu também não vou. Pausa. Você vai fazer isso com a sua mãe no Natal? E aí estava, a virada. De repente não era mais sobre o que a Isabela queria. Era sobre o que eu estava fazendo com a minha mãe. Como se eu tivesse iniciado alguma coisa. Como se a agressão fosse minha. Eu disse que ia pensar, que a gente falava depois. Desliguei e fiquei sentada no estacionamento por mais uns 10 minutos, olhando para nada, com a sensação de quem leva uma rasteira num chão que achava conhecer de memória. O que eu não disse para eles naquele telefonema, o que eu nunca disse em voz alta para ninguém além do Ricardo, é que desde março eu estava pagando parte das contas da casa dos meus pais. Não foi uma decisão que eu tomei sentada numa mesa com uma planilha. Foi uma decisão que aconteceu em fatias, ao longo de meses, cada uma pequena o suficiente para parecer razoável, até que, de repente, eu olhei para o extrato do mês e me reconheci como a tesoureira de uma família que não me colocava nem na lista de convidados do Natal. Começou quando meu pai perdeu o emprego em fevereiro. Ele trabalhava numa distribuidora de materiais de construção há 11 anos. A empresa foi vendida, a diretoria foi trocada e meu pai foi dispensado junto com outros 8 funcionários com mais de 50 anos numa semana. Ele tem 61. Sabe o que isso significa no mercado de trabalho? Minha mãe trabalha meio período numa papelaria perto de casa. O salário dela cobre as compras de mercado com folga mínima. Quando os dois tinham renda, funcionava. Com um salário só, não fechava. Meu pai me ligou numa sexta à noite, voz travada. Disse que o aluguel vencia em 10 dias, que eles tinham reserva para 2 meses, mas que ele precisava de tempo para se reorganizar. Eu transferi o valor do aluguel naquela noite. Ricardo não reclamou. Disse que era o certo a fazer, que a gente ia se ajustar. E a gente se ajustou. Cortamos o delivery, adiamos uma viagem que íamos fazer com as crianças nas férias. Eu passei a levar marmita para o trabalho todo dia. 2 meses viraram 4. 4 viraram o resto do ano. No meio disso, a Isabela lançou uma coleção nova de cerâmica. Minha mãe me mandou o link com um coração. 2 semanas depois, minha mãe me ligou dizendo que a Isabela estava precisando de um forno novo para cerâmica, que o dela não regulava a temperatura direito e que se eu tivesse algum dinheiro sobrando, era uma boa forma de apoiar o negócio dela. Apoiar o negócio dela. Eu tinha acabado de pagar o plano de saúde dos meus pais porque meu pai tinha uma consulta de retorno marcada e o particular estava caro. Eu disse que não tinha dinheiro sobrando. Minha mãe ficou em silêncio por um segundo e disse: "Tudo bem, a gente vê outro jeito." Tom de quem está discretamente decepcionada. 3 semanas depois, o forno apareceu numa foto no Instagram da Isabela. Ela tinha escrito na legenda: "Gratidão pelas pessoas que acreditam no meu trabalho." Minha mãe tinha curtido e comentado um coração vermelho. Nunca perguntei de onde veio o dinheiro. Às vezes é mais fácil não saber. Numa terça de novembro, fui até a casa dos meus pais ajudar meu pai a instalar um suporte novo na televisão que ele tinha comprado. Pequena reforma, coisa de 1 hora. Enquanto ele segurava o nível e eu a parafusava, a Isabela chegou com as crianças dela. 2 meninos, 5 e 7 anos.
Entraram como furacão, o que é completamente normal, são crianças, e minha mãe saiu da cozinha com um sorriso que eu reconheço. O sorriso que ela guarda. Não é que ela não sorria para mim, é que esse sorriso é diferente. Tem mais espaço dentro dele. Isabela largou as bolsas no sofá, pegou um copo d'água e começou a falar sobre uma encomenda grande que tinha recebido de uma loja conceito em São Paulo. Minha mãe ouvia com a postura de quem está assistindo a um discurso importante. Eu terminei de instalar o suporte, testei a televisão e guardei a furadeira. Ficou ótimo, Renata, meu pai disse, batendo no meu ombro uma vez. Obrigada, meu amor. Minha mãe estava na cozinha com a Isabela. Não saiu para ver. Eu lavei as mãos, peguei minha bolsa, disse tchau e fui buscar o Theo na escola. No carro, fiquei pensando numa coisa que o Ricardo tinha falado semanas antes, numa noite depois que eu cheguei do trabalho mais quieta que o normal. Ele tinha perguntado: o que você sentiria se parasse de resolver os problemas deles por um mês? Eu tinha dito: culpa. Ele tinha concordado. Esse é o problema. 10 dias antes do Natal, minha mãe me mandou uma mensagem no grupo da família. Era um PDF. Chamava-se Roteiro do Natal. Tinha horário de chegada, cardápio, dress code descrito como elegante e casual, e uma observação no final que dizia: para garantir uma atmosfera serena, pedimos que brinquedos eletrônicos e atividades de alto impacto fiquem em casa. Theo tem um relógio com sensor de umidade que ele ganhou de aniversário e que ele leva a todo lugar para registrar os dados do dia. Isso, na linguagem do roteiro da minha mãe, provavelmente era alto impacto. Clara ia de qualquer jeito, cheia de tampinhas no bolso. Mandei uma mensagem privada para minha mãe. Mãe, a gente vai ser bem recebida no Natal? Theo e Clara incluídos. Ela demorou 40 minutos para responder. Claro, meu amor. Mas já conversamos sobre isso. Quanto mais calmos todos estiverem, melhor para todo mundo. Eu li 3 vezes. Quanto mais calmos todos estiverem. Meus filhos não eram problema. Meus filhos eram crianças. Theo pergunta muito porque é curioso. Clara faz barulho quando está feliz. Isso não é defeito. Isso é infância funcionando como deveria. Mas eu sabia naquele momento que a questão não era barulho. A questão era que meus filhos não eram os filhos certos. Não eram os filhos da Isabela, que minha mãe já tinha categorizado como os calmos. Como se calma fosse uma virtude genética e não simplesmente uma questão de dia e de humor. Mostrei a mensagem para o Ricardo naquela noite. Ele leu. Ficou quieto por um segundo. O que você quer fazer? Ele perguntou. Não sei ainda, eu disse. Mas sabia. Eu sempre sei. Só preciso de tempo para aceitar o que já sei. Na véspera do Natal, fiz os biscoitos de especiaria sozinha, depois que as crianças dormiram. É um ritual que tenho desde que a minha avó me ensinou com 11 anos. Canela, cravo, gengibre. A massa tem que descansar na geladeira por pelo menos 2 horas antes de abrir. A minha avó dizia que era para respeitar o tempo de cada coisa. Fiquei pensando nela enquanto cortava as formas. Ela era do tipo que não deixava ninguém sair da casa dela com fome nem com mágoa. Tinha um jeito de resolver as 2 coisas ao mesmo tempo, geralmente com comida e sem fazer drama. Eu me perguntei o que ela teria feito no meu lugar. Provavelmente teria dito alguma coisa simples que fosse ao mesmo tempo gentil e absolutamente irrespondível. Ela era assim. Enquanto os biscoitos esfriavam na grade, abri o extrato do mês no celular. Aluguel dos meus pais. Plano de saúde. Uma conta de luz que minha mãe tinha me mandado foto pelo WhatsApp com um "Nossa, tá alta esse mês". Um reembolso de consulta médica do meu pai que eu tinha adiantado porque o prazo do plano para reembolso era longo demais e eles precisavam do dinheiro antes. Rolei o extrato até o começo do ano. Fiz o cálculo de cabeça. Depois peguei um papel e fiz de novo, porque não quis acreditar no primeiro número. Era muito. Era muito mais do que eu tinha percebido que era. Porque cada coisa tinha chegado separada, embrulhada numa justificativa que parecia razoável no momento. Mas somadas, no papel, naquela madrugada de véspera de Natal com cheiro de canela no ar, era um número que me fez sentar na cadeira da cozinha e ficar quieta por um bom tempo. Ricardo acordou às 2 da manhã para beber água e me encontrou sentada ali. Não consegue dormir? Ele perguntou. Mostrei o papel. Ele olhou.
Olhou de novo. Sentou na cadeira do lado. Renata, ele disse. Não completou a frase. Não precisava. Eu sei, eu disse. Ficamos os dois ali por um tempo, com os biscoitos esfriando e a casa quieta, e eu comecei a entender que alguma coisa ia ter que mudar. Não amanhã. Não depois do Natal. Não quando fosse melhor momento. Alguma coisa já estava mudando ali, naquela madrugada. Só ainda não sabia a forma exata que isso ia tomar. O Natal aconteceu. Não do jeito que deveria. Não do jeito que Theo e Clara esperavam. Eles ainda não sabiam de nada, e eu não ia explicar, porque tem coisas que crianças não precisam carregar. De manhã, a gente fez o que sempre fazemos em casa: omelete com queijo. O Theo abriu o aplicativo de clima no tablet e anunciou com seriedade que ia fazer 29 graus e umidade de 68%, que ele considerou acima da média para esta época. Clara organizou as tampinhas dela em círculo no chão da sala e disse que era um enfeite de Natal. Era o enfeite mais honesto que eu tinha visto em semanas. Minha mãe mandou uma foto do almoço na decoração da mesa. Arranjo de flores, taças de cristal, os pratos bons. Uma mesa longa e bonita, cheia de lugar para todo mundo. Todo mundo que tinha sido selecionado para estar lá. Eu olhei para a foto por alguns segundos. Depois fui buscar os biscoitos que eu tinha feito na madrugada, coloquei numa caixa com papel manteiga e escrevi um bilhete. Não de mágoa. Só um bilhete dizendo que tinha mandado os biscoitos porque fiz e sempre faço e não ia parar de fazer. Mas que a gente não ia ao almoço. Ricardo foi até a casa dos meus pais mais cedo e deixou a caixa na porta. Não tocou a campainha. Quando voltou, a gente almoçou na varanda. Frango assado, arroz, salada, refrigerante gelado porque era Natal e porque sim. Theo explicou por 20 minutos como as formigas constroem câmaras de ventilação no formigueiro. Clara deu tampinhas de presente para todos os bichos de pelúcia dela. Foi o Natal mais quieto que eu tive em anos. Foi o Natal em que eu mais me senti em casa. À tarde, meu celular começou. Primeiro minha mãe. Renata, você não veio. Está tudo bem? Depois meu pai. Sua mãe está preocupada. Me liga. Depois a Isabela, que não costuma me mandar mensagem direta. Achei que você fosse maior que isso. Eu li tudo. Não respondi nada naquele dia, porque tinha uma coisa que eu precisava fazer antes de qualquer conversa, e essa coisa eu ia fazer com calma, com clareza, e sem pedir permissão para ninguém. Na manhã do dia 26, depois que as crianças saíram com o Ricardo para visitar a mãe dele, eu sentei na mesa da cozinha com o notebook aberto, um café do lado, e a lista que eu tinha escrito no papel na madrugada de véspera. Não era uma lista de mágoas, era uma lista de fatos. Eu sou coordenadora administrativa. Trabalho com dados, com processos, com informações que precisam ser organizadas antes de virar decisão. Aprendi cedo que sentimento sem estrutura vira confusão, e confusão não resolve nada. Então eu fiz o que sei fazer. Organizei. Abri uma planilha nova. Coluna A, data. Coluna B, descrição. Coluna C, valor. Fui no extrato bancário mês a mês desde março. Aluguel de março. Aluguel de abril, aluguel de maio, a conta de luz de junho, que minha mãe tinha mandado foto com um emoji de carinha triste. O plano de saúde que eu tinha colocado no meu cartão, porque o deles tinha vencido e meu pai estava com o exame marcado. A consulta particular do cardiologista, porque o plano novo ainda estava em carência. O mercado de dezembro, que minha mãe tinha pedido ajuda porque o mês ficou apertado com os presentes das crianças, as crianças da Isabela, que ganharam presentes comprados com dinheiro que passou, em alguma medida, pela minha conta. Quando terminei, salvei o arquivo. Dei o nome de Família 2024. Fechei o notebook e fiquei olhando para o jardim pela janela da cozinha. Tinha um bem-te-vi pousado no muro. Ele ficou lá por um tempo, olhando para nada com aquela seriedade específica dos pássaros, e depois foi embora. Eu entendi ele. Respondi as mensagens naquele dia. Não com desculpa, não com explicação longa. Para minha mãe. Estou bem. A gente conversa essa semana. Para o meu pai, também. Essa semana. Para Isabela não respondi. Não porque estava com raiva. Ou talvez estivesse, um pouco.
mas porque eu sabia que qualquer coisa que eu escrevesse naquele momento ia virar combustível para uma discussão que eu não queria ter por texto, onde as palavras ficam registradas, mas o tom se perde e todo mundo interpreta o que quer. Isabela é boa em interpretar o que quer. Minha mãe me ligou na quinta. Eu atendi porque tinha dito que ia atender. Renata, você me preocupou muito no Natal. Ela começou no tom de quem foi prejudicada. A gente ficou esperando. Mãe, eu avisei que não ia. O Ricardo deixou uma caixa na porta sem nem tocar a campainha. Isso foi grosseiro. Eu respirei fundo. Mãe, eu preciso que a gente tenha uma conversa de verdade. Não agora pelo telefone. Pode ser pessoalmente? Silêncio. Claro, ela disse, com aquela cautela de quem não sabe o que vem aí, mas sente que não vai gostar. Combinamos para o sábado de manhã, na casa deles. Sem crianças, sem Ricardo, sem Isabela. Só eu e os dois. Passei a sexta inteira no piloto automático. Trabalhei, busquei as crianças, fiz jantar, ajudei o Theo com um projeto de ciências sobre ciclo da água. Clara dormiu na minha cama no meio da noite, porque ouvi um barulho e eu deixei. Fiquei ali com ela, ouvindo ela respirar, pensando em como existem tipos de amor que são simples e tipos que são complicados, e como a gente passa a vida tentando não confundir os dois. Cheguei na casa dos meus pais às 10 da manhã do sábado. Minha mãe tinha feito bolo de laranja. Ela sempre faz comida quando está nervosa. É o jeito dela de criar uma atmosfera que dificulta o conflito. Difícil brigar com alguém que acabou de te servir um pedaço de bolo. Eu sei disso. Aceitei o bolo mesmo assim. Nos sentamos na sala. Meu pai no silão dele, minha mãe no sofá, eu na poltrona que sempre foi minha, desde criança, menor. Do lado da janela, um pouco afastada do centro da sala. Sempre achei que era coincidência. Naquele dia parei de achar. Então, meu pai disse, com as mãos no joelho, postura de reunião. O que você queria conversar? Eu tinha ensaiado. Não o texto exato, mas a estrutura. Sabia onde queria chegar e sabia que precisava ir sem rodeio, porque rodeio com a minha família vira desvio, e desvio vira eu saindo da conversa sem ter dito o que precisava dizer. Quero falar sobre duas coisas, eu disse. A primeira é sobre o Natal, a segunda é sobre dinheiro. Minha mãe ajeitou o colar. Meu pai ficou quieto. Sobre o Natal. Eu não fui porque vocês me pediram para ir sem o Theo e a Clara. Eu não vou a lugar nenhum sem meus filhos a pedido de quem quer que seja, incluindo vocês. Se o Natal da Isabela precisa de ambiente controlado, tudo bem. Mas isso significa que o meu Natal vai ser em outro lugar. Renata, não foi bem assim, minha mãe começou. Deixa eu terminar, mãe. Ela fechou a boca. Meu pai franziu o senho, mas ficou quieto. Não estou aqui para discutir quem tem razão sobre o Natal. Já passou. Estou falando isso porque é importante que vocês entendam. Meus filhos não são negociáveis, não são problema, não são alto impacto. Usei as palavras do roteiro de propósito e vi minha mãe piscar. São crianças, são seus netos e precisam ser tratados como tal. Silêncio. Meu pai abriu a boca, fechou. Minha mãe olhou para o bolo como se ele fosse ajudá-la. A segunda coisa. Eu peguei o celular, abri a planilha, coloquei em cima da mesa de centro. Desde março, eu estou ajudando com as contas de vocês. Aluguel, plano de saúde, luz, consultas, mercado. Fiz isso porque amo vocês e porque quando o pai ficou sem emprego, era o certo a fazer. Meu pai olhou para a tela sem tocar. Mas eu preciso que vocês entendam o tamanho do que estou fazendo. Eu apontei o total no final da planilha. Esse é o valor que saiu da minha conta esse ano. Sem contar o que eu deixei de fazer com esse dinheiro. A viagem que a gente cancelou. A reforma no quarto do Theo que adiamos. Minha mãe fez um som. Não uma palavra. Só um som. Eu não estou cobrando, eu disse. Não vim aqui de nota fiscal. Vim aqui porque preciso que a conversa seja honesta. E a conversa não tem sido honesta. O que você quer dizer com isso? Meu pai perguntou. Voz baixa, controlada, mas com uma tensão embaixo. Quero dizer que eu pago o aluguel de vocês. E fui convidada para um Natal onde meus filhos não eram bem-vindos. Quero dizer que eu paguei uma conta de luz esse mês. E recebi um roteiro com dress code. Eu olhei para minha mãe. Quero dizer que vocês me pedem ajuda financeira e atendem ao pedido da Isabela de excluir meus filhos sem nem questionar. E eu preciso saber se vocês entendem o que isso comunica para mim. Silêncio comprido.
O bem-te-vi não estava lá naquele dia, só o ventilador de teto girando devagar, e o bolo de laranja esfriando, e os 3 de nós sentados num triângulo antigo que de repente tinha ficado pequeno demais. Meu pai foi o primeiro a falar. Eu não sabia que era tanto. Ele disse, baixo, genuíno, eu acho, ou pelo menos pareceu. Era tanto, pai. Minha mãe estava com os olhos brilhando. Eu conheço esse brilho. Pode ser emoção real. Pode ser o recurso que ela usa quando a conversa vai para um lugar que ela não controla. Nunca sei distinguir, e isso por si só já é um problema. Renata, a gente nunca quis te sobrecarregar, ela disse. Eu sei, e eu sabia. Esse é o pior tipo de coisa, as que machucam sem intenção, porque a intenção nunca aparece na conta. Mas aconteceu. Sobre o Natal, ela começou. Mãe, eu falei com calma. Eu não preciso de uma explicação sobre o Natal agora. Preciso saber que quando eu disser que meus filhos não foram bem tratados, vocês vão me levar a sério. Não vão me pedir para entender a Isabela. Não vão me dizer que é questão de sensibilidade ou de terapia. Vão me dizer, você tem razão, isso não deveria ter acontecido. Ela ficou olhando para mim. Meu pai ficou olhando para o chão. E eu fiquei ali, na poltrona pequena do lado da janela, esperando. Pela primeira vez na vida, sem a menor disposição de preencher o silêncio por eles. A conversa não terminou redondinha como as que aparecem nos filmes. Não houve abraço com trilha sonora. Não houve o momento em que minha mãe olhou nos meus olhos e disse: "Você está certa, eu errei. Me perdoa." Meu pai disse algumas coisas que eram quase isso, mas saíram pela metade, como palavras que perdem a coragem antes de chegar no fim da frase. Minha mãe disse que ia pensar. Eu disse que eu também. Peguei minha bolsa, agradeci o bolo de laranja e fui embora. No carro, fiquei parada por uns 2 minutos antes de ligar o motor. Tinha uma coisa que eu ainda não tinha feito, que eu sabia que precisava fazer, que tinha ensaiado mentalmente no dia 26 enquanto olhava para o extrato, e que eu tinha adiado porque sempre adiamos as coisas que vão mudar o peso do que carregamos. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco, fui até os pagamentos automáticos e fiquei olhando para o nome ali. O aluguel dos meus pais, o débito que saía todo o primeiro do mês silencioso como uma maré, como se fosse parte da paisagem, como se sempre tivesse sido assim e sempre fosse ser. Meu dedo ficou parado sobre a tela. Não cancelei naquele dia, mas alguma coisa em mim mudou de lugar com um clique que eu não dei, que ficou suspenso no ar da tarde, esperando o momento exato em que eu estivesse pronta. E eu estava quase. Quase não é o mesmo que não. Quase é o último degrau antes de você tocar o chão novo. Na segunda-feira, depois da conversa com meus pais, a Isabela me mandou uma mensagem. Não era um pedido de desculpa. Era um comunicado. Renata, acho que você está exagerando na situação. Meus filhos têm necessidades específicas e eu não vou me desculpar por isso. Você sempre foi dramática com essas coisas. Espero que a gente consiga conversar como adultas em algum momento. Eu li 3 vezes. Depois, salvei a mensagem. Não para mostrar para ninguém, só para lembrar, nos momentos em que eu duvidasse da minha memória, que certas coisas foram ditas e que eu não inventei nada. Não respondi. Fui trabalhar. A decisão não veio com raiva. Eu queria que tivesse, porque raiva é mais fácil de explicar. Raiva tem forma, tem temperatura, dá para apontar. O que eu senti naquela semana era diferente. Era uma clareza fria. Do tipo que aparece quando você para de torcer para que as coisas sejam diferentes do que são. Na quarta-feira à noite, depois que as crianças dormiram e Ricardo estava assistindo alguma coisa na sala, eu voltei para a mesa da cozinha. Abri o notebook, abri o aplicativo do banco, e dessa vez não fiquei parada. Cancelei o débito automático do aluguel dos meus pais. A tela perguntou se eu tinha certeza. Eu cliquei que sim sem cerimônia, sem segurar o fôlego, sem fazer disso um momento dramático, porque não era drama, era administração. Era eu reorganizando um recurso que eu tinha alocado no lugar errado por tempo demais. Depois, fui no plano de saúde. Enviei um e-mail para o setor de titularidade pedindo a remoção dos dependentes adicionais ao final do ciclo de cobrança. Eles tinham sido incluídos em setembro, quando o plano deles venceu. O processo de remoção levaria 30 dias. Eu detalhei tudo no e-mail.
Copiei o protocolo, salvei o comprovante. Por último, abri meu gerenciador de contatos e removi o débito automático da conta de luz que eu tinha cadastrado em outubro, depois que minha mãe mandou a foto da conta com carinha triste. Não era crueldade. Era simplesmente eu parando de pagar por uma casa onde meus filhos não eram bem-vindos. Fechei o notebook. Fui na sala, sentei do lado do Ricardo, coloquei a cabeça no ombro dele. Fiz, eu disse. Ele não perguntou o quê, só passou o braço em volta de mim. Como você está? Ele perguntou. Estranha, eu disse, mas estranha do jeito certo. Ele ficou quieto por um segundo. Do jeito que a gente fica quando para de carregar uma coisa pesada e ainda não sabe direito como é andar sem o peso. Eu olhei para ele. É exatamente isso. Ele tinha acertado tanto que eu não soube o que mais dizer. Fiquei ali, olhando para o Theo e a Clara, que tinha colocado uma foto nova na parede. Um desenho que a Clara tinha feito de nós 4 na praia, com o sol desproporcional e o mar verde porque ela tinha achado o lápis verde mais bonito que o azul. Família de verdade não precisa ser perfeita, precisa ser honesta. Na quinta, meu pai ligou. Eu atendi porque sempre atendo meu pai. Tinha prometido para mim mesma que ia mudar isso aos poucos, não de uma vez, porque mudar aos poucos é o que não quebra a pessoa enquanto muda. Renata, ele disse, tom de quem está escolhendo as palavras. O banco mandou uma notificação. O débito do aluguel não vai sair mês que vem. Eu sei, eu disse. Fui eu que cancelei. Pausa. Por quê? Pai, eu te expliquei no sábado. Você disse que ia pensar. Pensei. Eu estava em pé na copa do trabalho, segurando um copo de água, voz baixa. Essa é minha decisão. Renata, o aluguel vence em 12 dias. Eu sei. Vocês precisam ligar para o proprietário e explicar a situação. Se precisarem de 1 mês de prazo para reorganizar, ele provavelmente vai entender. Ele tem o histórico de pagamentos do ano todo. Você está falando sério? Estou falando sério, pai. Silêncio longo. Ouvi ele respirar. Ouvi ele tentando montar uma resposta que me fizesse recuar sem que ele precisasse pedir de verdade. Isso é uma punição, ele disse finalmente. Não é, eu disse. É um limite. Tem diferença. Qual diferença, Renata? O resultado é o mesmo. O resultado não é o mesmo. Punição é para machucar. Limite é para proteger. Eu não estou fazendo isso para ver vocês sofrerem. Estou fazendo porque eu passei o ano inteiro financiando uma família que no Natal me disse que meus filhos eram problema demais para estarem presentes. Essas duas coisas não podem continuar existindo ao mesmo tempo. Ele ficou em silêncio. A Isabela não tem condição de ajudar agora, ele disse. Quase um sussurro. E aí estava. Não, a gente entende o que você está dizendo. Não, você tem razão. A gente errou. A primeira resposta foi sobre a Isabela. A primeira preocupação, no meio da conversa sobre limite e respeito e tudo que eu tinha dito no sábado, foi sobre a Isabela. Eu senti aquilo pousar em mim com um peso quieto. Eu sei que ela não tem, eu disse. Por isso eu estou te dizendo que vocês precisam de um plano que não dependa de mim. Não porque eu não amo vocês, mas porque esse arranjo não estava funcionando de um jeito justo para ninguém. E o plano de saúde? Ele perguntou. Vai até o final do próximo ciclo. 30 dias. Tempo suficiente para vocês contratarem um. Renata, pai, minha voz saiu firme, não dura. Eu não sou banco. Nunca deveria ter agido como se fosse. Isso foi erro meu também. Mas acabou. Ele desligou sem se despedir. Eu terminei minha água, lavei o copo, voltei para a mesa de trabalho. Abri o relatório que estava no meio. Continuei o dia. O previsível aconteceu. Acontece sempre. Minha mãe ligou na sexta. Chorou. Disse que eu estava destruindo a família. Disse que ela nunca imaginou que uma filha dela fosse fazer aquilo. Disse. Depois de tudo que a gente fez por você, sem conseguir listar nada de concreto quando eu perguntei o que, especificamente. A Isabela postou um story. Não me marcou. Não escreveu meu nome, mas era impossível não reconhecer. Fundo preto, letra branca, uma frase sobre pessoas que usam dinheiro como controle e família que abandona na hora que mais precisa. 43 respostas. Várias pessoas que eu conheço, inclusive primas, inclusive uma amiga em comum que eu achava que era mais minha do que dela. Uma prima me mandou mensagem privada. Renata, o que está acontecendo?
A Isabela disse que você cortou os pais de tudo do nada. Eu respondi com calma. 3 parágrafos curtos. Sem acusação, sem lista de reclamações, sem drama. Só os fatos. O que eu havia feito durante o ano, o que aconteceu no Natal, o que eu havia dito no sábado, o que havia decidido na quarta. Minha prima ficou em silêncio por uns 20 minutos. Depois escreveu. Eu não sabia de nada disso. A gente pode conversar por ligação essa semana? Conversamos. Ela ouviu tudo. No final disse que achava que eu tinha agido certo e que, em off, a Isabela já tinha pedido dinheiro emprestado para ela 2 vezes no ano e não tinha devolvido nenhuma das 2. Não fiz nada com essa informação. Não era minha para usar. Mas guardei. O que aconteceu com o aluguel foi o seguinte. Meus pais ligaram para o proprietário, explicaram que a situação havia mudado e pediram 15 dias. Ele deu. Ele é um homem razoável que recebeu em dia o ano inteiro e sabia que o risco era baixo. Nesses 15 dias, meu pai foi em 2 agências de emprego. Atualizou o currículo, que estava com o formato de 2019. Minha mãe conversou com a gerente da papelaria onde trabalhava e pediu mais horas. E a gerente disse que sim, que inclusive precisava de alguém para cobrir os sábados. Não foi mágico, não resolveu tudo, mas aconteceu. Que é exatamente o que eu suspeitava que ia acontecer assim que eu parasse de ser a solução automática. Quando você resolve o problema de alguém antes que eles tentem, você não está ajudando. Você está praticando uma forma disfarçada de controle, embrulhada em generosidade, que serve muito mais à sua necessidade de ser necessária do que à capacidade deles de se virar. Aprendi isso com o Ricardo. Demorei para aceitar, porque acreditar nisso obrigava a admitir que parte da minha generosidade tinha vaidade dentro. Tenho. Estou aprendendo a diferença entre ajudar porque amo e ajudar porque preciso ser a pessoa que salva. A vingança, se é que se pode chamar assim, não foi planejada. Aconteceu numa terça do final de janeiro. Eu trabalhava num processo de auditoria interna quando minha gerente me chamou na sala dela e me perguntou se eu toparia assumir a coordenação de um projeto novo, uma expansão da operação para uma unidade no Sul, que ia exigir viagens mensais, uma equipe maior e um aumento de cargo com reajuste de salário. Eu disse que ia pensar e dar uma resposta em 48 horas. Fui para o banheiro, me olhei no espelho por uns 10 segundos e pensei, há 6 meses eu teria dito não. Ou teria dito sim com a ressalva de que precisava ver se conseguia conciliar, de que ia ser difícil, de que ia sobrecarregar o Ricardo, de que os meus pais precisavam de mim por perto. 6 meses atrás, eu era o ponto fixo de uma teia que não era minha. Voltei na mesa da minha gerente e disse que sim. Ela sorriu. Disse que já sabia que eu ia aceitar, que sempre soube que eu tinha mais capacidade do que o cargo que eu ocupava deixava aparecer. Eu ouvi isso e senti alguma coisa se soltar no peito. Não de surpresa, de reconhecimento. A diferença entre ser vista por acidente e ser vista de propósito. Quando cheguei em casa e contei para o Ricardo, ele ficou em pé no meio da cozinha, com a colher de pau na mão por uns 5 segundos, sem falar nada. Depois, eu sabia. Eu sabia que quando você parasse de gastar sua energia consertando a vida dos outros, você ia sobrar. Sobrar. Que palavra! Passei a vida inteira com medo de sobrar, de ser demais, de ocupar espaço demais, de ter necessidades que atrapalhavam o equilíbrio de todo mundo. Fui a filha que cabe, que encaixa, que não derrama. E ali estava o Ricardo me dizendo que sobrar era a coisa certa. Theo entrou na cozinha nesse momento com o tablet, todo sério, para anunciar que a temperatura interna da casa estava em 24 graus e que ele considerava isso ótimo para a produtividade. Clara veio atrás com 3 tampinhas que ela queria mostrar. Uma verde, uma dourada, uma transparente com uma bolinha de ar dentro. Essa aqui, ela disse, segurando a transparente contra a luz, tem um universo pequeno dentro. Eu olhei para o universo pequeno dentro da tampinha. Pensei, a gente tem. Em fevereiro, a Isabela me ligou. Eu deixei cair na caixa postal 2 vezes. Na terceira, atendi porque eu já tinha decidido que ia atender uma vez, ouvir e então saber o que fazer. Renata, ela disse. Voz diferente. Sem a brejeirice de sempre, sem o tom de quem está sempre ligeiramente acima de você na conversa.
Oi, Isabela. Eu precisava ligar. Tá. Pausa. Eu fui uma idiota no Natal, ela disse. Rápido, como quem arranca um curativo. Sobre as crianças. Sobre o que eu pedi. Foi errado. Eu não disse tudo bem, porque não era tudo bem ainda. Não disse eu sabia, porque não era o momento. Fiquei quieta e deixei ela continuar. Eu estava muito na minha cabeça com o ateliê, com as coisas que estavam dando errado, e eu transferi isso para todo mundo. Mas o Theo e a Clara não têm nada a ver com isso. E você não merecia aquilo. Não merecia, eu concordei. Outro silêncio. Você vai ficar com raiva de mim para sempre? Ela perguntou. E ali, naquela pergunta, eu ouvi alguma coisa que não estava acostumada a ouvir na voz da Isabela. Uma vulnerabilidade real, sem ornamento. Não estou com raiva, Isabela, eu disse. Estou diferente. Não é a mesma coisa. O que significa diferente? Significa que eu não vou mais fazer o que fazia. Não vou pagar conta que não é minha. Não vou engolir coisa que me machuca para preservar o clima. Não vou colocar seus filhos na frente dos meus. Eu nunca pedi para você fazer isso. Não pediu em palavras, eu disse. Mas aceitou. E teve conforto nisso. Os dois sabemos. Silêncio longo. É verdade, ela disse baixinho. Não esperava isso. Ela nunca foi do tipo que concorda quando deveria. Fiquei em silêncio também por um segundo. Recalibrando. O ateliê está indo mal, ela disse então. Mudou de assunto, mas não mudou de assunto. Eu entendi que era continuação. Eu pedi dinheiro para muita gente esse ano. Fiz coisas que não me orgulho. Eu sei de algumas, eu disse com cuidado. Eu precisava ouvir isso de você, não de mais ninguém. De você. Eu entendi o peso daquilo. A Isabela nunca precisou de mim de verdade. Sempre precisou do que eu tinha, do que eu fazia, do espaço que eu deixava quando me encolhia. Precisar de mim de verdade era diferente, era novo. Você está indo em terapia? Eu perguntei. Estou, desde outubro. Então fala isso lá, eu disse. Não com dureza, com seriedade. Essa conversa que você está tendo comigo agora, essa parte sobre o que você fez e o que não se orgulha, leva para lá. É o lugar certo. Ela ficou em silêncio. E sobre a gente? Ela perguntou. A gente vai existir, eu disse. Mas vai ser diferente. Não tem mais Isabela de um lado e eu do outro com uma porta giratória de favores no meio. Se a gente for se relacionar, vai ser como duas adultas que se respeitam. Eu consigo fazer isso, ela disse. Não sei se acreditei completamente, mas soou como verdade tentada, não verdade fabricada. Então a gente vai ver, eu disse. Desliguei. Fiquei sentada no quarto por uns 5 minutos no silêncio da tarde. Não me senti vitoriosa. Não me senti aliviada do jeito dramático que os filmes prometem. Me senti como alguém que acabou de arrumar uma gaveta que estava há anos com tudo empurrado para dentro, sem organização. Não está perfeita, mas dá para fechar direito agora. Meus pais vieram jantar em março. Não foi ideia deles. Fui eu que convidei 3 semanas depois de uma troca de mensagens que tinha começado neutra e aos poucos foi ficando menos dura dos dois lados. Minha mãe chegou com um pote de doce de leite caseiro que ela sabe que eu amo. Meu pai chegou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Humilde não é a palavra certa, porque meu pai não é um homem que fica pequeno. Era mais como alguém que chegou num lugar novo e está prestando atenção antes de falar. O Theo os recebeu na porta com uma apresentação sobre o ciclo de vida das cigarras que ele tinha pesquisado naquela semana. Meu pai ouviu com atenção genuína. Fez uma pergunta. O Theo ficou tão surpreso com a pergunta que parou no meio da frase. A Clara levou minha mãe pela mão até o quarto para mostrar a coleção de tampinhas organizada por cor numa bandeja de gelo. Minha mãe ficou olhando por um tempo. Que ideia bonita, ela disse. E não era para me impressionar. Era para Clara. Jantamos. Macarrão, porque é o que o Theo come sem negociação. Meu pai ajudando a colocar o pão na mesa. Minha mãe perguntando do projeto novo do meu trabalho quando eu mencionei. Perguntando de verdade, com perguntas de acompanhamento, não com o tipo de interesse que desaparece antes da resposta terminar. Não falamos em Isabela. Não falamos em aluguel. Não falamos em Natal. Depois do jantar, enquanto Ricardo e meu pai lavavam a louça, uma visão que eu guardei como fotografia mental,
Minha mãe e eu ficamos sentadas na mesa com os últimos 2 dedos de vinho. Ela olhou para mim de um jeito diferente. Eu te tornei muito pequena, ela disse, sem preâmbulo, como se tivesse ensaiado a frase, mas não o momento de dizer. Fiquei olhando para ela. Não foi de propósito, ela continuou. Mas também não foi acidente puro. Eu precisava que alguém fosse sólido. Você sempre foi. E eu acomodei nisso. Deixei a Isabela brilhar e deixei você segurar o chão. Como se você não precisasse das duas coisas. Minha mãe nunca tinha falado assim na vida. Não era uma pessoa de análise, de nomeação, de sentar com o desconforto de uma verdade difícil. Ela era de bolo de laranja e desvio de assunto e vamos deixar isso para lá. Eu não sabia o que dizer. Então não disse nada por um momento. Deixei a frase existir no espaço entre nós, sem tentar consertá-la ou minimizá-la. Obrigada por dizer isso, eu disse finalmente. É suficiente? Ela perguntou, com insegurança genuína. É começo, eu disse. Começo é muito. Ela assentiu. Tomou o último gole de vinho. Lá na cozinha, meu pai gargalhou de alguma coisa que o Ricardo disse e o som chegou até a mesa e pousou ali como uma coisa viva. Minha mãe sorriu para frente, pro nada, com um sorriso pequeno. Eu também. O projeto novo me levou para uma viagem em abril. 4 dias no sul, reuniões com a equipe da unidade nova, visita à operação, almoço com o diretor regional que me olhou como alguém que ele já conhecia de nome e queria conhecer de verdade. Fiquei num hotel com café da manhã bom e janela com vista para uma praça. Acordei cedo os 4 dias. Caminhei antes das reuniões. Comi no ritmo que quis, sem checar se alguém precisava de alguma coisa. Liguei para o Ricardo todas as noites. Ele me contava as histórias do dia. Theo tinha feito um experimento com bicarbonato e vinagre e o resultado tinha sido expressivo. Palavra dele. Clara tinha decidido que o nome da tampinha transparente com a bolinha era Astro e que Astro era um personagem de uma história que ela estava inventando. Eu ouvia e ria e sentia saudade do jeito bom, não do jeito ansioso. Na última noite, sentei na janela do hotel com um chá e fiquei olhando para a praça lá embaixo. Tinha um casal de idosos sentados num banco. Um pombo que andava em círculos como se tivesse um objetivo específico e estivesse atrasado. Uma criança correndo enquanto a mãe fingia que não estava morrendo de cansaço. Pensei em tudo que tinha acontecido desde dezembro. Não como uma linha reta de causa e efeito. Não como uma história com moral sublinhada. Mas como uma coleção de momentos que de longe formavam um desenho que de perto eram só escolhas, uma por uma, pequenas, às vezes com a mão tremendo, às vezes com uma clareza que assustava de tão simples. Eu tinha parado de pagar pelo direito de ser tratada como o resto. Eu tinha dito o que precisava ser dito sem precisar que ninguém validasse antes. Eu tinha esperado o silêncio em vez de preenchê-lo. Tinha aceitado o bolo de laranja da minha mãe e ainda assim dito a verdade. Tinha ouvido minha irmã e não cedido mais do que era meu para dar. Tinha pego o projeto. Tinha feito a viagem. Tinha me lembrado que eu existo quando ninguém está me pedindo nada. Em maio, a Clara me mostrou a história que ela estava inventando sobre a Astro. Eram 3 páginas de caderno com letras grandes e alguns desenhos. A Astro era uma bolinha de ar dentro de uma tampinha de garrafa. Ela morava num oceano de outras tampinhas, mas era diferente porque tinha um universo pequeno dentro. No final da história, Clara tinha feito o final sem avisar, porque ela não fica esperando permissão para terminar as coisas. A Astro descobria que o universo que estava dentro dela era o que fazia ela flutuar enquanto as outras afundavam. Eu li as 3 páginas, sentada na beirada da cama do quarto dela. Quando terminei, ela estava me olhando com aquela seriedade de 6 anos que é mais honesta do que a maior parte das coisas que adultos dizem. Gostou? Ela perguntou. Amei, eu disse. A Astro é você, ela disse como se fosse óbvio. Eu olhei para ela. É? É, porque você também flutua. Eu não consegui responder imediatamente. Fiz aquela coisa de piscar mais rápido que as mães fazem quando não querem chorar na frente dos filhos. Você me ensinou isso, eu disse. Ela balançou a cabeça com a autoridade de quem sabe de algo há muito tempo. Eu sei, ela disse, e foi buscar as tampinhas para reorganizar por tamanho. Fiquei sentada na beirada da cama por mais um tempo,
ouvindo o barulho das tampinhas na bandeja lá do lado. Pensei em tudo que carreguei, achando que era obrigação. Tudo que engoli, achando que era amor. Tudo que paguei, achando que era o preço da família. Pensei na planilha, no débito cancelado, na voz do meu pai no telefone, no story da Isabela, no bolo de laranja, na minha mãe dizendo: eu te tornei muito pequena, no projeto, na viagem, na praça com os pombos e o casal. Pensei no Natal sem convite e no jantar de março, onde meu pai lavou a louça. Pensei que família não é um contrato que você assina no nascimento e cumpre até morrer sem questionar as cláusulas. Família é uma escolha que você refaz toda vez que alguém te trata de um jeito que te pede para ser menos do que você é. E que você pode amar as pessoas e ainda assim recusar o papel que elas escreveram para você. Que você pode ficar e ser diferente do que eram. Que a conta não é impagável. Ela só precisa ser honesta. O Natal deste ano vai ser aqui. Fui eu que propus. Meus pais aceitaram na hora. A Isabela ficou em silêncio por um dia e depois mandou mensagem perguntando o que podia trazer. Eu disse: o que você quiser. Aqui tudo é bem-vindo. Não como recado, como verdade mesmo. Theo já está planejando uma apresentação sobre pinheiros. Porque eles são perenes, como funcionam as escamas do pinhão, quantas espécies existem no Brasil. Vou deixar ele apresentar. Todo mundo vai fingir que não está bocejando e vai ser perfeito. Clara está escolhendo qual tampinha vai virar enfeite de árvore. A Astro, ela já avisou, vai ficar em lugar de destaque. Eu vou fazer os biscoitos de especiarias, com canela, cravo, gengibre. A massa vai descansar na geladeira por 2 horas, porque cada coisa tem seu tempo. A mesa vai ter barulho, vai ter glitter provavelmente. Vai ter um menino explicando algo sobre formigas ou cigarras ou o ciclo hidrológico no meio do jantar. Vai ter lugar para todo mundo que escolheu aparecer do jeito que a gente é. E vai ser a melhor mesa que eu já montei. Não porque ficou perfeita, mas porque é minha. O que Renata viveu não é sobre dinheiro. É sobre o preço invisível que a gente paga quando confunde obrigação com amor. Durante anos, ela foi a filha sólida, a que segura, a que resolve, a que não reclama. E foi exatamente essa solidez que a tornou invisível para a própria família. A virada dela não veio com grito nem com cena. Veio com uma planilha, um clique e a decisão silenciosa de parar de financiar um lugar onde seus filhos não cabiam. Talvez a lição mais difícil da vida adulta seja essa. Você pode amar alguém de verdade e ainda assim recusar o papel que eles escreveram para você. Você teria cancelado tudo como ela fez ou teria tentado resolver de outro jeito?